Oi, eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma palavra que é muito comum no nosso vocabulário, mas muitas vezes a gente não presta muita atenção, que é sobre falar não. Aham. Então, não para várias coisas, desde estabelecer limites até para escolher o que você quer fazer mesmo na sua vida, né? Não fui eu que trouxe esse tema pra gente discutir aqui no podcast, foi a Ana Lu. Então, eu ia querer que ela começasse o episódio falando um pouquinho da onde que veio esse tema, a vontade de falar sobre. Eu acho super relevante. Quando ela falou da ideia, eu super topei na hora. Mas eu acho que ia ser legal você falar um pouquinho, amiga, de como que você chegou nesse tema. Eu não lembro exatamente de onde veio. Porque nessa última semana eu tava, escutando vários podcasts e eu lembro que, teve uma hora que eu só sentei e eu mandei uma mensagem, várias mensagens no grupo de WhatsApp que eu tenho com a Amanda, várias ideias. Então, não vou saber exatamente dizer de onde veio. Mas num dos episódios recentes que lançaram, no momento que a gente tá gravando, que é o de coisas que a gente gosta no momento, eu falei que eu tava gostando muito de dizer não no momento. Então eu acho que é uma coisa que tava muito presente na minha vida. Se vocês não escutaram episódios passados, eu tava prestando uma prova. Então, por um mês e meio, assim, eu tava só estudando. Então, eu não tava saindo muito, não sei o quê. Então eu tive que botar muito em prática isso de dizer não. E agora, fez uma semana, assim, que eu fiz a prova. Exatamente hoje, deu uma semana. Aí, desde que eu fiz, eu já, deixei um pouco de lado isso de dizer não. Eu já tô falando sim pra várias coisas e enfim, acho que eu preciso dar uma acalmada de novo. Enfim, é um tema muito presente na minha vida e eu acho que a gente tem que falar sobre, principalmente porque, como a gente já falou, a gente tem vários públicos aqui, também homens e pessoas não binárias, mas é majoritariamente feminino nosso público. E eu acho que vem muito disso de ser mulher, de dizer sim pra tudo e, sabe? Não sei o que você acha, amiga. Total. Bom, eu achei que a gente ia demorar um pouquinho mais pra entrar nesse lado, assim, mas. Pra Bom, com lacrar no certeza. feminismo. Exato, mas a gente nunca pode deixar de lacrar no feminismo, porque É. nós somos mulheres e nós sofremos diversas violências todos os dias da nossa vida. E uma delas é o tal do mito da menina boazinha. Eu não sei se você foi essa menina, amiga, mas eu Com fui certeza. essa menina, fui essa criança boazinha. E muitas vezes eu ainda me pego nesse lugar, apesar de, assim, eu já ter conseguido, de certa forma, me desvencilhar muito dessa figura com relação Uhum. às pessoas com quem eu convivo, principalmente no meu círculo íntimo. Mas eu fui a menina boazinha, como a maioria das mulheres também foi. E isso sempre foi elogiado como algo positivo, o que eu acho que não é positivo. Porque literalmente o que vem por trás de uma mulher boazinha, de uma menina boazinha, é não ter as suas necessidades atendidas, é não ter as suas vontades respeitadas, enfim, é muito característico da nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, de certa forma é querer silenciar as mulheres, né? E isso é uma forma de silêncio muito grande. E eu acho que essa dificuldade de dizer não, ela é muito imposta naquele lugar assim, de que se você fala não, você vai ser uma pessoa difícil, uma pessoa que não dá pra se relacionar, e que isso vai gerar afastamento e solidão. Uhum. E acho que é exatamente por isso que a gente acaba falando muito sim, muito por medo de ser Sim. de ficar sozinha e de, enfim, ser rejeitada de alguma forma. Até você entender que às vezes ser rejeitada por aquela pessoa que quer que você fale sim, é bom. Uhum. Às vezes você queria se afastar daquela pessoa, entendeu? Aquela pessoa é uma pessoa ruim, a pessoa que tá te forçando a fazer uma coisa que você não está a fim de fazer, não é uma pessoa que você deveria estar acompanhada, entendeu? Uhum. Uma pessoa que é legal é uma pessoa que vai respeitar suas escolhas, que vai levar isso em consideração e vai querer genuinamente saber o que você quer fazer. E te Uhum. conhecer. Então, acho que é muito importante, assim, a gente lembrar, principalmente no nosso lugar de mulheres, assim, que a gente pode falar não. E tá tudo bem falar não. E às vezes não vai ser mais fácil o caminho de dizer sim do que o caminho de dizer não. É, Às vezes geralmente você mais cortar difícil. esse. Exato, às vezes você cortar esse mal pela raiz facilita muito mais. Enfim, todo o processo, assim. Porque imagina, você vai e fala sim pra uma coisa que você já não tá muito afim. Vamos pensar aqui de uma forma mais. Um exemplo, assim, um Aham. relacionamento. Você já não era muito afim daquele cara. E aí você fala sim pra querer namoro e tal. Você te pede namoro, eu tô pensando, numa situação hipotética. Isso não é com base em nada da minha vida ou com alguém que eu conheço. Você fala sim. E aí, essa pessoa, ela não tem nada a ver com você. Ela gosta de coisas muito diferentes de você, ela tem propósitos de vida, opiniões políticas muito diferentes da sua, sei lá, alguma coisa muito absurda. Aham. E aí, quando você vê, assim, a rotina de vocês já é muito incompatível. E não faz muito sentido, assim. E você começa a ver que se você não falar sim pra determinadas situações, aquele relacionamento não vai dar certo.
Só que assim, porra, você acabou de começar um namoro. Você vai mesmo desistir? Vamos lá, né? Vamos ter que dar uma flexibilizada. Então, quando vai ver, você tá lá saindo com os amigos dele que você não gosta, ou comprando alguma coisa que você não queria comprar, ou fazendo uma viagem que você não tava afim de fazer, ou, enfim, fazendo coisas que você não quer, porque você precisa flexibilizar, da mesma forma que essa pessoa tá flexibilizando pra você algumas coisas. Só que entende que nenhuma das pessoas estão erradas nessa situação. Não é a pessoa que tá te cobrando uma coisa diferente da sua e não é você que não tá afim de fazer. É literalmente porque se você tivesse falado um não ali no começo, Aham. você não estaria nessa situação, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, mas isso se aplica pra várias coisas na vida. Pode ser um trabalho, pode ser um curso. Assim, quantas pessoas trancam uma faculdade depois que elas já fizeram, tipo, meses, ou às vezes elas estão aplicando no vestibular, enfim, pro, sei lá, curso de medicina, que é uma coisa que demora pra caramba. Quantos sims você falou até você chegar no não, entendeu? E quão doloroso foi falar esse não no final? Às vezes você desistir de um curso na metade que você já sabia que você não queria, ou às vezes você desistir de um trabalho que você também já tava meio assim quando você foi aplicar, e aí você teve que falar não depois, o quanto isso já não foi desgastante, né? Sim. Enfim, é um pouco do que eu pensei. Eu falei demais, mas Não, eu acho amiga, isso que você falando me fez eu me situar um pouco mais no que eu quero falar, porque eu sinto que, tipo, sim, às vezes quando você fala muito sim e você tolera muitas coisas, dizer um não depois é muito mais difícil. E sim, eu já falei pra vocês que, tipo, eu me vejo muito como uma pessoa não corajosa, e eu acho que isso se traduz muito em eu falar sim pra muitas coisas e não pra outras, e aí quando eu vejo as pessoas dizendo não, eu vejo elas como pessoas muito corajosas. Vou dar um exemplo. Sei lá, já teve situações de, tipo, amigos meus se distanciarem de alguém que era amigo deles e eu ficar, tipo, caraca, mano, você foi muito corajosa, sabe? Tipo, ter, sei lá, a posição de falar, cara, isso eu não tolero, não quero mais ser sua amiga, sabe? sim, E eu vi isso como uma coisa muito corajosa, mas é literalmente você só falar não e estabelecer seus limites, sabe? sim, Tipo, não deveria ser um exercício tão difícil, mas na prática é. Porque eu acho que a gente não tá acostumado a falar não. Não é, sei lá, não é uma prática que a gente tem muito. Pelo menos nós mulheres, eu sinto. Tipo, as mulheres que me cercam. É meio tipo, você faz o exercício a todo tempo pra ser gostada e pra ser aceita. Então, o que eu vou fazer pra ser aceita por esse grupo de pessoas? Vou dizer não? Vou não entrar na brincadeira? Não, cara, porque tudo que eu tô fazendo aqui é pra ser aceita. Então, às vezes eu fico tipo, pô, se eu falar não vai gerar um climão, sabe? Mas de vez em quando você literalmente se submete a coisas que vão te trazer, mano, um desconforto enorme só porque você não quis passar por aquele desconforto inicial de dizer não. Enfim, tipo, relacionei muito com o episódio de coragem que a gente fez. Pra mim, dizer não é uma coisa muito corajosa. E não deveria sim, ser. Dizer não, tipo, dizer sim e não deveria ser uma coisa equilibrada, né? Tipo, mais ou sim. menos, pelo menos. Mas não é. Eu sinto que eu digo muito mais sim do que não pras coisas. Porque eu só, tipo, não tenho preguiça de explicar porque eu não quero tal coisa, ou sei lá. Sim. E eu não sei como é que isso é pra você, amiga, mas quando você fala assim pra uma coisa que você não queria fazer, o que que você sente? Meu, um desconforto, eu quero sair de lá. Eu vou dar um exemplo. Tipo, Tá. eu fiz essa prova que eu falei que eu tava, tipo, estudando 1 mês e meio pra ela. Foi uma prova de 5 horas. Eu voltei pra casa, tipo, umas 6 horas da tarde. Eu passei a tarde inteira fazendo essa prova. E meus pais iam, tipo, comer pizza na casa do meu tio. E eu tava com tanta preguiça, tipo, pensar que eu ia fazer jantar. E eu falei, tipo, mano, tá bom, vou. Então era pra ter ido. Eu tava muito cansada. Tipo, tudo que eu queria era voltar pra casa. Tipo, eu queria desdizer aquele sim, sabe? Mas, Uhum. enfim. É. É, nossa, é porque esse é o exemplo bem querendo ou não tô falando que é tosco, assim, mas também não é Mas é. não é um evento que, tipo assim, você passou por uma coisa traumática, sabe, É. ou coisa nesse sentido, não foi algo que gerou um trauma. Mas, meu, é muito ruim quando você fala sim pra uma coisa que você não queria fazer, assim, Uhum. sei lá. Eu sou uma pessoa que é muito difícil eu falar sim pra uma coisa que eu não tô confortável, assim. As Aham. coisas que eu falo sim, elas são coisas que eu estou me sentindo confortável de fazer. E eu não me cerco por pessoas que eu acho que não respeitariam os meus não, sabe? Aham. Tipo, até porque, assim, com as pessoas com quem eu me relaciono, elas têm opiniões e vontades muito parecidas da minha. Óbvio que, assim, ambiente de trabalho é um pouco mais complicado de você colocar limite nesse sentido, mas é muito difícil falar sim pra uma coisa que eu não estou disposta a fazer ou que é uma coisa que vai, de certa forma, me machucar, Aham. porque eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito isso quando eu era mais nova, eu fui a filha boazinha, e isso foi muito difícil. Bom, como a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, nós duas somos irmãs mais velhas.
E acho que a gente pode entrar talvez um pouquinho nisso, em como Uhum. foi a nossa trajetória em começar a falar não. E Uhum. principalmente pensando na ótica de serem irmãs mais velhas, assim, que eu acho que é uma coisa que é muito difícil, porque a gente tem que lidar com muita coisa muito nova, sem entender ao certo o que tá rolando. E, assim, não culpando os nossos pais, ou enfim. Mas ao mesmo tempo, tipo, eram umas responsabilidades que talvez eu acho que a gente não precisava ter que lidar. E a gente Uhum. não sabia lidar, porque nós éramos crianças, então a gente sempre fala assim. É muito difícil uma criança falar não. Então, acho que a gente pode. Não sei, amiga, se você quiser contar um pouquinho de como foi a sua trajetória, até você começar a aprender que você podia falar não. Isso pra mim foi um aprendizado, que eu tinha lugar e que quando eu falasse não, eu ia ser ouvida. Uhum. Porque também tinha um pouco isso, eu tinha uma crença de que se eu falasse não, ninguém ia levar a sério. Eu não sei como é que isso era pra você. É. Eu acho que eu regredi no sentido de falar não. Eu sinto que eu era uma criança que. É que eu não lembro muito da minha infância, né? A gente já falou sobre isso. Mas eu sinto que eu era uma criança que eu falava, tipo, razoavelmente bastante não. Mas. Até, tipo, sei lá, no início da faculdade a gente já falou sobre isso. Eu falava não pra muitos rolês, assim, tipo, não quero. Ficar longe. Mas eu acho que eu fui regredindo nesse sentido. Eu não sei explicar muito por quê. Eu acho que ao longo do tempo eu quis agradar mais e mais as pessoas. Por algum motivo, eu não sei de onde veio isso. É. Tipo, Uhum. sei lá, antes eu me impunha, eu falava, tipo, mano, não quero, sei lá. Mas hoje em dia, tipo, eu só não tenho paciência pra, tipo, qualquer tipo de confusão. Qualquer. Uhum. Nenhuma paciência. Eu tô vendo de férias com o ex agora. As primeiras temporadas. E é tipo, sei lá, eu penso que eu ficaria maluca se eu tivesse naquela casa, porque eles arrumam confusão por tudo, e é uma gritaria, e tipo, mano, eu ficaria maluca se eu tivesse em qualquer ambiente assim. Então, tipo, qualquer tipo de Sim. desconforto, eu tô, tipo, meio que, sei lá, eu tento evitar de qualquer maneira. Então, tipo, se eu disser sim pra uma coisa que eu não quero fazer, mas vai evitar algum desconforto, aí beleza, tô tolerando. Mas aí eu sinto que chega naquele ponto de que, tipo, eu vou tolerando várias coisas e eventualmente eu vou lá e falo, mano, não dá mais. Preciso dizer um não. Aí é um não desconfortável. Sim. Aí, enfim, eu acho que eu dei uma regredida nesse sentido, mas eu acho que o seu foi ao contrário. Sim. Eu só queria falar uma coisa antes de eu começar a contar sobre a minha experiência. Gente, nós vivemos numa sociedade, principalmente a brasileira, que não aceita não como resposta, né? Isso é incrível. Eu tava pensando em todas as vezes que eu tentei falar não e que eu não consegui, foi exatamente por isso, porque eu falei não e as pessoas ficaram tipo, mas por quê? Tipo, eu não preciso te dar uma justificativa. Às vezes você Sim. nem é próxima da pessoa, você nem tem intimidade, às vezes ela não sabe de onde que vem esse lugar, entendeu? Por que você precisa dar uma justificativa pra dar uma negativa pra uma pessoa, assim? E quando você fala assim, ninguém fala sobre nada, tipo, tanto faz. É por mais que seja doloroso pra você falar aquele sim. É. Gente, isso é muito bizarro e é muito mal interpretado também, né? Eu falo isso porque até eu me incluo nessa categoria de pessoas. Se a pessoa falar não pra mim, eu vou ficar tipo, oh my God, como assim? Só que isso é muito ruim, sabe? Porque, assim, a gente atribui uma carga negativa a falar não que não é necessária, sabe? Nossa, Eu bizarro. tenho um adendo pra fazer aí, só pra, enfim, que me lembrou de uma coisa. Geralmente no carnaval, que tem campanha contra assédio, não sei o que, é super importante, tem vários, tipo, sei lá, slogans, eu não sei exatamente qual é o nome, mas tem uma frase que as pessoas falam nessas propagandas contra assédio, que é não é uma frase completa. E eu acho que a gente tem que aplicar isso não só em contexto de assédio, porque geralmente, Sim. sei lá, o imaginário é, sei lá, um cara vai chegar em você, você não quer, fala não, e ele fica tipo, pô, por quê? Aí o não é uma frase completa, mas isso você tem que aplicar pra, tipo, outras situações que Sim. você vai falar não, não só no caso de assédio. Eu acho que a gente tende a, sei lá, aplicar isso só a essa situação específica que realmente é muito grave. Mas outras situações que não sejam tão graves talvez mereçam esse olhar de tipo, não quer, beleza, vou deixar quieto. Geralmente é tipo, quando a pessoa fala sim, você deixa quieto, porque ela vai fazer o que você quer. Mas quando ela não faz o que você quer, você fica tipo, pô, vai fazer sim. Sim. E assim, mesmo no carnaval, isso já não é respeitado, né? É. Eu não sei, acho que não teve uma vez que um cara não chegou em mim e eu falei não e eu não tive que dar alguma justificativa, entendeu? Nossa. Tipo, eu não consigo imaginar. Você lembra de alguma vez que você falou não e foi embora? Mano, Na hora? tipo, sim, em Literalmente. festa da USP, geralmente. Ah, tá. É. Aham. É sobre. Mas isso é uma coisa também muito rara. Sim. Enfim, bom, tá. Contando um pouco sobre a minha experiência. Eu fui uma criança muito boazinha.
Bom, tenho uma irmã mais nova, eu era a irmã mais velha, os meus pais se separaram, eu era muito novinha. Uhum. Então muita coisa eu tive que lidar muito novinha. Eu achava que ser boazinha era uma coisa positiva. Porque as pessoas falavam isso pra mim. Ai, Amanda é Sim. muito meiga, Amanda é muito fofinha, muito. E assim, sendo bem sincera, as pessoas que me conhecem, assim, com um pouco mais de profundidade, ainda veem esse lado meu, mas é mais difícil. Uhum. Eu sou uma pessoa, enfim, muito mais brava do que essa pessoa meiguinha, fofinha e carinhosa. Exatamente porque eu me ferrei muito por conta disso, sabe? As pessoas se aproveitam muito das pessoas que não sabem falar não, que querem muito agradar, que são people pleaser. E são pessoas que acabam não tendo suas necessidades atendidas. E isso foi uma coisa que eu senti muita falta quando eu era criança, começo da minha adolescência principalmente, em que eu via que assim, eu nem me conhecia, sabe? Porque eu fazia tanto o que as outras pessoas queriam que eu fizesse, que eu não respeitava muito bem o que eu queria fazer, o que que eu gostava de fazer. E foi muito difícil, porque, assim, eu comecei a me deparar com isso, principalmente na adolescência, foi quando eu comecei a formar a minha personalidade mesmo. Tipo, gente, tá, mas o que que eu gosto de fazer? Assim, agora eu vou ter o livre-arbítrio de poder começar a ter os meus próprios interesses. Porque eu acho que isso é uma coisa também, quando a gente tá na infância, é um pouco meio. Ah, brinca aí, faz qualquer coisa e tal. Quando você tá na adolescência é quando você começa a pensar o que você quer fazer pra sua vida, aí as pessoas começam a cobrar, tipo, o que que você vai fazer quando você crescer? Faculdade, trabalho, enfim. E aí é quando você começa a ser um pouco mais protagonista, assim, da sua vida, né? Você não tem mais meio que um script total do que você tem que fazer. Quando você é criança é só, tipo, vai pra escola, brinca, volta pra casa, dorme, come e é isso. Uhum. Depois você começa a ter um pouco mais de liberdade, foi quando eu comecei realmente a perceber que eu precisava começar a falar não e que eu precisava começar a entender o que que eu estava a fim de fazer. E isso foi muito difícil, porque veio de um lugar de muita insatisfação que eu tinha com todo o desrespeito que eu tinha sofrido com relação a ser muito boazinha. Então isso foi uma coisa que eu fiquei muito chocada. Eu falei, tipo, gente, assim, ninguém respeitava absolutamente nada, porque eu não conseguia falar não. Sim. E aí foi exatamente isso que eu falei pra Ana Lu antes da gente começar o podcast, que foi um episódio da Lela Brandão. Gente, eu sei que a gente cita ela em todos os episódios, mas infelizmente ela é. Infelizmente não, felizmente ela é uma diva e ela é muito inteligente, enfim, maravilhosa. Ela Uhum. tem um episódio chamado Raiva, Nossa, mãe. em que ela. É. Em que ela fala literalmente que ela entende raiva como um sentimento que vem de quando as nossas necessidades básicas não estão sendo atendidas. Então é uma insatisfação gerada exatamente por você não fazer as coisas que você tá a fim de fazer, o que você precisa fazer pra sua sobrevivência, sabe? Não sei lá, tipo, fome. A gente sente raiva quando a gente tá passando fome. Quando a gente tá com sono, a gente sente raiva quando a gente tá sentindo sono também, sabe? Quando a gente não tem isso, o básico atendido, a gente sente muita raiva. E eu acho que veio muito desse lugar, sabe? Eu acho que muita da raiva que eu sinto, quando eu me sinto, de certa forma, desrespeitada nesse sentido, vem desse lugar de, tipo, cara, por muito tempo eu tive as minhas necessidades não atendidas, eu nem sabia quais eram as minhas necessidades, porque eu só falava assim. Uhum. E, enfim, eu acho que tem um outro lado que eu acho que eu preciso ser um pouco, às vezes, menos combativa do que eu sou. Uhum. Eu acho que às vezes eu poderia ser um pouco mais tranquila, mas é uma caminhada, Sim, sabe? é um Eu acho equilíbrio. que tudo. Exato, acho que tudo vai sendo caminhado, assim, Sim. sabe? Mas é um pouco disso, amiga. Isso que você falou, me fez pensar, tipo, em uma alegoria. Tipo, eu sinto que pessoas que dizem sim pra tudo, e eu me incluo nelas, tá? Eu não tô atacando ninguém aí que tá escutando, mas são muito maleáveis. Maleáveis, tipo uma massinha, sabe? Tipo Play-Doh. Você pode fazer o que você quiser com ela. Imagina que essa pessoa que vai dizendo sim pra tudo é essa massinha. E, tipo, ela diz sim e a pessoa vai lá e molda ela de uma forma. Aí ela diz sim pra outra coisa e outra pessoa vai lá e molda ela de outra forma. E ela não tem uma forma própria dela, assim. E é muito importante você dizer não pras coisas pra você estabelecer os seus limites e você se conhecer. Sim. Sim, eu lembrei de outro episódio da Lela Brandão. Eu acho que é dela, eu não vou lembrar qual, mas ela contou uma história, tipo, de que aparentemente isso acontece com todas as pessoas. Foi uma análise mais psicológica, mas, tipo, de realmente, quando você cresce, você busca o amor, enfim, primeiro dos seus pais e depois das outras pessoas, porque a gente vive em uma sociedade, né, vocês sabem? E faz parte um pouco, tipo, do ser humano querer fazer parte da sociedade, ser aceito. E grande parte. Fiz mano, uma referência bem merda ao episódio dela, tá? Eu provavelmente deveria ter escutado antes da gente gravar esse episódio, perdão. Mas eu acho que a ideia tá aí. Tipo, é uma necessidade básica de todo mundo. Tipo, uma necessidade
básica que eu tenho, uma necessidade básica que a Amanda tem, e provavelmente você que tá escutando também, de ser aceito pela sociedade. E, enfim, pra você ser aceito, você associa muito a dizer sim pras coisas. Mas você também tem uma necessidade de se conhecer, de ter seus limites e de ser respeitado pra sobreviver. E é uma coisa bem complicada de achar esse equilíbrio de, ok, preciso ser aceita, mas preciso estabelecer os meus limites. E uma coisa que você falou é que você se cerca de pessoas que aceitam os seus limites. Isso é muito importante, mas não é tão fácil. Às vezes é uma caminhada que vai durar anos. Às vezes você vai perceber Sim. que você tá num, tipo, momento da sua vida ou cercada por pessoas que não te respeitam, e aí tem que repensar tudo. E é complicado, mas enfim, é uma jornada que, tipo, é um tapa na cara, acho que tem que acontecer eventualmente, pra Sim. você realmente centralizar seus pensamentos e ficar tipo, ok, o que eu quero pra minha vida? E eu não acho que é uma coisa automática, sabe? Você estar cercada de pessoas que respeitam os Sim. seus limites, porque enquanto você tá conhecendo a pessoa, você tá conhecendo os limites dela, tipo, Sim. diariamente. E, assim, o que eu vejo das relações que eu tenho, que são relações maduras, de amizade, principalmente, foram porque são amizades de muitos anos, em que a gente já passou por muitas situações. Então, eu falo principalmente minhas amigas da faculdade, por exemplo. Cara, tinha uma época que a gente morava, vivia absolutamente juntas. Então, era assim, cara, ou você vai gostar dessa pessoa ou você não, você vai detestar. Porque é muito tempo de convivência, são muitas situações, você pode passar por vários problemas familiares, problemas na faculdade, enfim, de relacionamento amoroso. Tem muita coisa, muita camada, e eu acho que conforme você vai passando por isso, você vai entendendo melhor quais são os limites dessa pessoa, você vai respeitando eles mais, mas e você vai se sentindo cada vez mais confortável nessa relação também. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Quanto mais você fala não pra essa relação e a pessoa ainda keep showing up, tipo, a pessoa não vai embora, ela não larga a sua mão, mais a relação ela é fortalecida. Então, tipo, ter amizades em que você se sente livre pra falar não, em que você sabe que se você falar não, a pessoa ela não vai embora, é muito bom. Só que você só vai conseguir construir isso se você começar a falar não desde o começo. Não desde o começo, mas começar a falar não. Se você começar a falar não para suas relações. Isso é muito importante, assim. Eu vejo que quando eu me aproximei mais de muitas amigas minhas, foi quando a gente teve algum problema que a gente teve que resolver. Sim. Quando a gente teve um atrito, uma coisa que chateou uma outra, e a gente sentou pra conversar e falar sobre o que cada uma sentiu naquela situação. Porque às vezes, cara, é uma dor de uma pessoa, não é uma dor sua, você não consegue ver, você não consegue enxergar, sabe? Mas se eu não tivesse tido, sei lá, eu tenho muitos exemplos disso, de situações em que eu tive DR com a amiga, porque eu sempre fui essa pessoa, sempre gostei de ir lá resolver. Mesmo se fosse pra brigar, que briga então, e a gente saiba que cada uma tá indo pra um caminho diferente. O que eu sinto é os momentos em que as duas falaram não, tipo, ninguém cedeu, porque também tem um pouco isso. Uma pessoa fala não, a outra ou ela cede ou ela volta com um não, e aí isso vira um atrito. E O que a isso vem gente de quer fazer? lugar de teimosia, às vezes também, tipo. Exato, Uhum. exato. Então, às vezes, as duas pessoas vão falar não, às vezes elas não vão chegar no consenso. Às vezes você fala não pra pessoa, ela não vai aceitar o não. Uhum. E às vezes você também não tem que aceitar, porque ela não aceitou o seu não, você tem que aceitar o que ela tá Sim. querendo impor. Aham. Às vezes você tem que virar pra ela e falar assim, não, calma lá, então vamos conversar. Tipo, pode ser que a gente nem chegue num acordo, pode ser que a gente não vá mais fazer isso. Vamos Aham. pensar numa viagem. Alguém quer ir pra um lugar ou alguém quer ir pra outro lugar. Talvez não vai ter viagem. Sim. É essa a conclusão que vocês vão chegar depois dessa conversa. Mas, pelo menos, vocês vão conseguir entender de onde cada uma vem. E aí, da próxima vez, quando acontecer uma situação parecida com essa, quando vocês forem pensar numa viagem, vocês nem vão pensar nesses dois lugares. Vocês vão pensar em outra coisa, porque vocês já se conhecem um pouco mais, sabe? Eu não sei se fez muito sentido o que eu acabei de falar. Tô Amiga, usando os fez. exemplos. É. Pensando, tipo, eu acho que faz sentido a gente, enfim, filtrar um pouco mais o nosso tema, que é bem amplo, e falar sobre essas relações, tipo, entre duas pessoas. Porque se você convive muito com qualquer pessoa, eventualmente uma das duas vai dizer não. Sei lá, pensando em situações minhas, já aconteceu, assim, de eu falar não pra uma pessoa e ela não respeitar. E isso, pra mim, me deixou maluca. Me deixou maluca. Porque eu fiquei, tipo, mano, eu literalmente acabei de estabelecer um limite meu, tipo, e você não tá respeitando, tipo, eu me senti realmente desrespeitada. Nossa, pra mim, eu achei um absurdo. Como assim? Eu tô impondo meu limite, eu tô falando que eu aceito que eu não aceito, e você fala, tipo, ok, eu não aceito que você não aceita. Tipo, eu não aceito que você não aceite isso. E pra mim isso foi assim, bugou o meu cérebro. E, enfim, a resolução disso foi que não, tipo, foi que eu Não me rolou. distanciei, entendeu? Me Tipo, afastou. eu acho que, meu,
tipo, num relacionamento de 2 pessoas, a partir do momento que uma delas começa a se sentir desrespeitada, não tem muita volta. Tipo, você tem que pelo menos dar uma distanciada antes de resolver, porque desrespeito realmente é uma coisa que, tipo, desgasta muito uma relação. Sim. Mas, assim, acho que vale muito pensar em, tipo, relações entre 2 pessoas e que, eventualmente, tipo, dizer não é uma coisa natural. Vai acontecer eventualmente se você, tipo, conhece seus limites. E você, tipo, sei lá, quando você tiver vontade de dizer não, aí você conhecer seu limite, sabe? Tipo, mesmo que você não conheça esses limites. Mas eu também acho que existem formas de dizer não que são mais adequadas, sabe? Tipo, às vezes, tipo, sei lá, você fala não de um jeito muito escroto, assim, e causa uma brecha na relação que, tipo, não tem que acontecer. Imagina que você tá com medo de dizer não pra uma pessoa. E, tipo, você ter medo de dizer não já demonstra que você tem um certo tato social, porque, enfim, você já tá pensando em como não dizer isso de uma maneira escrota, sabe? Às vezes, tipo, imagina você tá na situação da outra pessoa que vai receber ou não. Às vezes não é tão doloroso receber ou não. Às vezes você entende. Às vezes a pessoa fala, tipo, putz, não posso por isso, isso, isso. Você fica, tipo, mano, ok. Só que às vezes quando você tá na posição da pessoa que vai dizer ou não, você fica, tipo, putz, mano, a pessoa vai ficar muito chateada. Se eu disser não, que eu não quero, sei lá, tipo, gastar meu dinheiro com isso, sabe? Mas, tipo, literalmente se coloca no lugar da pessoa que vai receber ou não. Às vezes não é tão grave. Eu acho que a gente falou no episódio passado que a gente tem a tendência de criar catástrofes na nossa cabeça, de, tipo, de imaginar o Sim. pior cenário possível. Mano, muito provavelmente, se você tem o tato de se preocupar com isso, imaginar o pior cenário possível, as pessoas com quem você se relaciona talvez não sejam horríveis também. Talvez as pessoas com quem você se relaciona também tenham tato. Então, E às vezes as pessoas estão esperando que você fale não. Teve situações, às vezes, que eu admirei as pessoas por falarem não pra mim. sim. Assim, porque, sei lá, às vezes a pessoa é tão boazinha. Cara, sei lá, seja um pouco mais combativa, sabe? Tipo, o que você quer? Porque, assim, isso também é uma coisa. A pessoa que só fala assim, pra você conhecer ela é muito difícil. Você conhecer uma pessoa que só fala assim. Sim. Porque ela topa tudo, você não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. O que eu sinto de pessoas que falam muito sim, das quais eu convivo. Eu sinto que eu tô atrapalhando essa pessoa, eu sinto que eu tô incomodando ela. Eu não me sinto 100% confortável com uma pessoa que só fala assim pra mim, porque eu acho que, no fundo, sei lá, só as minhas necessidades estão sendo atendidas, as dela não. E eu fico tipo, porra. Sabe aquela sensação quando, sei lá, você vai sair com alguém e aí vocês não sabem o que vocês vão fazer, e aí você dá todas as ideias e a pessoa aceita tudo, ela não dá nenhuma outra sugestão. Ela não fala não pra absolutamente nada. Tipo, a gente vai comer isso, a gente vai em tal lugar, a gente vai comprar tal e tal coisa e a pessoa só fala assim. Tipo, eu não sei, eu fico até um pouco incomodada de passar por uma situação dessas, assim, sabe? Não sei o que você vê disso, mas pra mim, às vezes, a pessoa falar um não, ela estabelecer um limite é uma coisa muito positiva, sabe? Sim. Eu sinto que. Eu também fico muito desconfortável quando eu tô com pessoas que só dizem assim. Eu sinto que talvez a pessoa esteja pensando, não, vou dizer sim porque eu não quero incomodar ela. Mas aí eu que só tô recebendo sim dessa pessoa, eu fico tipo, cara, mas eu tô te incomodando, então. Se você só diz sim pra mim. Exato. Cria um desequilíbrio na relação que, tipo, não é legal, não é saudável também. Às vezes, dizer sim pras coisas vem de um lugar de tipo, ok, não quero te prejudicar, te desgastar, então eu vou dizer sim. Ao invés de dizer não, que é o que eu realmente quero dizer. Mas você dizer sim pra tudo, às vezes pode acabar incomodando a pessoa e isso vai desgastar a relação. Tipo, vai fazer literalmente o oposto do que você queria fazer dizendo sim pra tudo. Enfim, acho que muito válido isso que você falou de. Às vezes, se você, quando é a pessoa que tá recebendo vários sims, você se incomoda. E sim, às vezes pensar nisso quando você tá falando muito sim pras coisas e pensar nas suas necessidades. Eu sei que dizer não gera um grande sentimento de culpa, porque a gente, enfim, associa não à rejeição e você não quer rejeitar a pessoa e você quer ser aceito pela pessoa, mas isso faz, tipo, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas vale muito pensar nisso no exercício de, tipo, ok, preciso dizer não, porque às vezes a pessoa vai se incomodar. Sim, nossa, foi exatamente isso que eu falei, assim, você conhece a pessoa a partir dos nãos que ela dá, sabe? E, assim, óbvio, ter uma pessoa também que só fala não é muito chato, é muito difícil. Como é que você vai conviver com uma pessoa que é extremamente redutível? Isso também não é fácil de lidar. Eu falo, assim, cara, a gente tem que aprender a ceder, sabe? Eu acho que também Sim. tem um lado que às vezes é importante você falar sim, às vezes é importante, às vezes você não fazer exatamente o que você estava a fim de fazer naquele momento, ceder um pouco para outras pessoas, entender que às vezes as necessidades das outras pessoas são mais importantes que as suas naquele momento. Isso é muito importante, isso foi uma coisa que me marcou muito, que foi uma amiga minha que falou,
quando a gente viajou, que eu acho que eu estava muito estressada, sei lá, e aí eu estava muito irredutível, eu estava falando não. Aí ela virou pra mim, aí ela falou um dia, assim, foi uma situação engraçada, mas foi algo que ela falou e que na hora eu repensei muito, que ela virou e falou assim: "Você tem que aprender a ceder, Uhum. tipo, se você não ceder, não tem como, porque você tá só falando não, e aí eu tô tendo que ceder, e você não tá cedendo em nada pra mim". E aí quando ela falou isso pra mim, eu fiquei tipo: "Sim, total". Não cedi porque ela pediu, porque o que ela estava pedindo era meio absurdo, Aham. mas por isso que eu não tô contando a situação em específico, mas pra outras coisas eu fiquei mais vigilante nesse sentido, eu falei tipo: "Gente, sim, total, às vezes as minhas necessidades não são às vezes importantes no momento". E às vezes também é um pouco viciante falar não. Às Uhum. vezes você tá muito acostumado a só falar não, e aí falar sim pra você se torna um grande desafio, da mesma forma que é um desafio às vezes falar não. Não sei se ficou claro assim, mas é porque exato, vai ficando muito confortável também, porque aí você começa só a fazer as coisas que você gosta, e aí: "Ai, vamos aceitar, vamos aceitar, vamos aceitar", até o momento que não vão te aceitar e você vai ficar sozinha. Aí também tem esse limite, sabe. Óbvio, tem que respeitar, tem que se respeitar, enfim, mas sempre também pensar em viver em sociedade, né, gente, pelo amor de Deus, nós vivemos com outras pessoas e nós somos seres humanos sociais. A gente Uhum. precisa do convívio com as outras pessoas, assim, não sei, já falei disso em outros episódios, principalmente quando eu falei daquela questão de ser extrovertido e introvertido, que tem muito disso de: pessoas que são extrovertidas são as que gostam de conviver com as outras pessoas". Mentira, todo mundo precisa de contato social mínimo, você precisa lidar com outras pessoas, você precisa aprender a sair um pouquinho da sua casinha, e ser uma pessoa minimamente agradável, sabe. Aquilo que a Ana Lu falou de ter o trato social é muito importante, tipo, aprender também a falar não. E quanto mais você fala não, mais expert você vai ficar em aprender a falar não da forma adequada. Pessoas que falam não, tipo, constantemente, você vê que elas colocam um peso muito menor em falar não, do que pessoas que quase nunca falam não. Sim. Porque a pessoa que quase nunca fala não, ela tá tão estressada, ela já falou tanto sim, ela não queria estar falando aquele sim, que quando ela fala não, ela, tipo, surta. É um pouco assim isso, a pessoa que já falou não várias vezes, ela vai virar e falar assim: "Olha, não, eu não posso, não tô me sentindo confortável". Ponto, acabou, mudou de assunto, seguiu, bola pra frente, sabe. E às vezes o não é muito mais simples que o sim, e às vezes muito mais simples do que aquele não que você vai ter que dar no final, sabe. Sim. É, eu acho muito interessante isso que você falou, porque a gente tá falando, tipo: "Meu, você tem que falar não, não sei o quê", e eu não quero que, tipo, essa seja a mensagem desse episódio, sabe. Porque Exato. eu concordo com você que, tipo, às vezes, tipo, você falando não pra tudo, você vai entrar numa mentalidade que tudo tem que ser do seu jeito e, gente, não, tipo, na prática, tipo, as pessoas sabem que não é assim, eu não sei se tem muitas pessoas que precisam escutar isso, mas, tipo, as coisas nunca vão ser 100% do jeito que você quer e você vai ter que ceder sim, porque a vida é assim, exatamente o que você falou, a gente vive em sociedade. Eu vou dar um exemplo que, tipo, eu falei, né, que eu, tipo, achava muito mais fácil falar não antigamente do que hoje em dia. E eu acho que isso vinha de um lugar de eu achava que se eu saísse da minha rotina ia ser um evento catastrófico. Isso eu acho que vem muito, tipo, do que eu já contei no episódio de adolescência do meu ensino médio, que era muito regrado, assim, por minuto e, enfim. Se eu saísse da minha rotina, eu achava que, tipo, mano, o mundo explodia. Aí eu lembro que, tipo, na faculdade, às vezes as pessoas ficavam, tipo, não, ok, então vamos marcar uma reunião, tipo, no meio da tarde. E aí eu ia, tipo, ter que remontar a minha tarde, tipo, me reorganizar. E eu ficava, tipo, muito estressada. Eu ficava, tipo, gente, vamos mandar um e-mail ao invés de fazer uma reunião? Eu não sei se você lembra, eu era muito anti-reunião, assim, no início da faculdade. Eu ficava, tipo, gente, isso pode ser uma conversa de WhatsApp, vamos não fazer essa reunião? Mas geralmente, tipo, sei lá, as pessoas se sentiam mais confortáveis, tipo, conversando ao invés de mandando mensagem pro WhatsApp. As pessoas, tipo, sei lá, preferiam isso. Mano, e eu e a Yas, nós somos 100% da reunião, tipo, mandando um Exato. link. É, e eu era, tipo, muito: "Gente, eu não quero ter que reorganizar minha tarde, não sei o quê", mas, véi, tipo, principalmente se a maioria quer marcar reunião, tudo bem, reorganiza essa tarde, tá tudo bem. Aí eu, tipo, saí dessa mentalidade, né, tipo, a mentalidade que eu tô hoje em dia não é essa, mas a mentalidade que eu tô hoje em dia é meio que, tipo, de ponderar o que eu os me minhas tipo, meus ganhos e minhas perdas, se eu for dizer sim e se eu for dizer não. Eu vou dar um exemplo, de novo, de reunião, que vai parecer, tipo, uma coisa muito esdrúxula, mas eu queria marcar uma reunião com uma professora. A gente tinha marcado um horário, aí ela falou, tipo, meio que desmarcou, falou que não podia mais aquele horário e ela sugeriu um outro que, tipo, gente, vai ser muito esdrúxulo, tá? De quarta-feira de manhã, eu geralmente tenho aula. Então eu acordo uma hora mais cedo pra ir pra academia. E aí ela sugeriu a reunião nesse horário que eu iria pra academia. Então eu teria que, tipo, acordar mais cedo de qualquer jeito pra chegar na faculdade mais cedo e ter essa reunião com ela no horário que eu geralmente estaria treinando.
E eu fiquei tipo, véi, eu vou ter que organizar minha semana inteira pra arrumar outro dia pra treinar, que saco. Mas aí eu fiquei tipo, véi, o que eu vou ganhar com essa reunião? Eu vou ganhar bastante, porque era uma reunião que eu achava que ia ser importante. E se eu dizer não, tipo, ok, eu vou treinar. E aí eu vou perder, tipo, uma mentoria super valiosa, sabe? Tipo, você pondera e, tipo, vê as coisas e, tipo, sei lá, às vezes sair do seu jeito não vai ser uma coisa catastrófica. Você vai conseguir se Sim. organizar depois. Enfim, dizer sim também tem seu valor. Sim. Não, e é muito engraçado, né, você falando isso, como o nosso cérebro funciona. Aham. Às vezes, por isso que eu falo, gente, eu faço terapia cognitivo-comportamental, e isso é muito engraçado, porque essa linha da psicologia, ela trata nós como meros animais, né, então, e aí ela olha exatamente pra todas essas coisas que a gente faz e fala, tipo, gente, qual que é o sentido? Tipo, assim, é diferente da psicanálise, por exemplo, que você tenta filosofar, entender da onde que vem as raízes. Eu acho que são tipos de terapia diferentes. A cognitivo-comportamental, ela olha pra esse tipo de situação e ela falaria, tipo, Ana Lu, o que vai acontecer se você não treinar? Tipo, E literalmente você só não vai treinar. bum! Tipo assim, bum! Só que é muito engraçado, porque o nosso cérebro, ele condiciona a gente a ter esses mecanismos de defesa. Porque gente, na época das cavernas, a gente realmente precisava ter um método de sobrevivência. Então a gente se apegava a coisas pra conseguir, enfim, sobreviver até o final do dia. No mundo real, atual, não é bem assim. Óbvio, tem situações que você precisa se defender, mas outras não. Só que a gente vai se apegando e, tipo, o cérebro gosta muito da rotina, ele gosta muito do padrão e ele gosta muito da previsibilidade. Se alguma coisa sai daquilo, fica tipo fica um estresse, assim, tão grande, sabe? Porque você não vai conseguir controlar, que foi o que a gente falou um pouco no episódio passado, que, meu, só não vale a pena. E isso é um exercício muito bom do cognitivo comportamental, que é toda vez que eu me pego com alguma paranoia, com alguma noia, eu olho e falo assim, gente, tá, mas os efeitos práticos, tipo, como a pessoa de fora, tipo, olhando Uhum. pra situação, vamos assistir isso como um filme. Tipo, qual é o sentido? Porque a gente faz isso com várias outras coisas, tipo, principalmente também é muito mais fácil a gente julgar as outras pessoas do que fazer autocríticas nossas, né? Com certeza. Isso é muito característico, a gente vê muito de nós nos outros. Principalmente, assim, coisas que te irritam muito em outras pessoas, às vezes são falhas suas que você não consegue lidar, que você tem. Exato. Mas é uma coisa muito importante que eu aprendi muito com a minha psicóloga, que é de realmente olhar pra situação e falar assim: "Tá, vamos pensar assim, em impactos práticos. A Ana Lu não treinou. Isso vai mudar alguma coisa no mundo? Isso vai mudar alguma coisa na vida da Ana Lu?" Tipo assim, na semana dela vai mudar? Tipo, porque tem uma outra coisa também que eu sempre escutava antes de eu fazer terapia com a minha psicóloga atualmente, que era tipo: "Ah, você daqui a 3 anos vai lembrar disso?" Aí Isso isso é muito relevante, tá? é. Exato, tipo, ela vai lembrar exatamente desse problema que você tá passando. Só que tem coisas, gente, que você pode olhar assim, a você de amanhã vai lembrar disso. Você consegue, tipo, micro, sabe? E aí você consegue dar um pouquinho mais de proporção pros seus problemas, assim. Óbvio, tem coisas que às vezes você vai olhar e falar assim, meu, aí eu de daqui a 3 anos vai lembrar disso. Mas é isso, abraça lá a sua tristeza, só que assim, você também precisa, tipo, pensar assim, tá, mas como é que eu vou chegar naquela eu de 3 anos? Eu preciso movimentar, né? Porque se eu ficar aqui, não vai ter eu de 3 anos pra olhar e contar a história também. Então, acho que colocar em perspectiva, assim, um pouco os nossos problemas ajuda muito, assim. E também a falar aquele não. Tipo, o não que eu estou falando aqui vai acabar com uma relação. Eu vou perder uma amizade de 10 anos porque eu tô falando assim, não. Eu vou perder o emprego porque eu tô falando assim, não. Eu vou não me formar na faculdade porque eu tô falando assim, não. Pode ser que sim. Pode ser que o não que você vai falar vai causar isso. Uhum. Aí você precisa tentar ponderar. Mas se não é o caso, porra, vamos lá, né? Se é uma coisa Sim. que tá te incomodando, fala não. Sabe? Às vezes é mais difícil no começo você falar não. Às vezes você vai ter que fazer esse pensamento. Você vai ter que olhar e vai falar assim, tipo, pô, eu vou perder alguma coisa com esse não. Se Uhum. não, fala. Se não, tá tudo bem. Mas acho que isso é muito importante, assim, e foi uma coisa que a minha psicóloga me ensinou. E quanto mais eu entendo que nós somos bichinhos, tipo, ser humano é um bichinho, sabe? Que nem você O olha pra um animal. gato, um cachorrinho, um animal, nós somos animais. Nós não somos tão fodas assim. Óbvio, nós somos fodas, porque, tipo, né, olha o que a gente fez. Mas, assim, a gente não está tão acima dos outros animais da floresta, assim, sei lá, dos meus cachorros. Gente, eu tenho border collies, eu acho eles às vezes mais inteligentes que eu.
Tipo, é sobre, sabe? A minha gata, ela sabe muita coisa também, sabe pra caralho, ainda fica em silêncio olhando pra mim com cara de cu. Entende? Tipo, até que ponto nós somos também superiores? Então, acho que isso é uma coisa que me ajudou muito depois que eu comecei a fazer terapia com a minha psicóloga, que foi de eu entender que eu não sou tanta bosta assim, sabe? Eu sou bem pouca bosta. Todo mundo aqui também é, e tá todo mundo tentando, sabe? Meio que isso, assim. Eu acho que isso que você falou de botar em perspectiva, de, tipo, tentar. É porque às vezes você tá na situação e você tem um dilema. Mano, é que isso do treino de Parece vida quarta-feira ou morte. é muito esdrúxulo, né? Mas parece, tipo, ai meu Deus, eu não vou conseguir treinar na quarta-feira, eu vou ter que Sim, acordar cedo na mas não é. quinta-feira. Mas não é esdrúxulo, é Exato. verdade. É como a gente se É, sente. exato. Mas às vezes você precisa, tipo. Tem um termo em inglês que é bird's eye view, que é tipo. Literalmente, imagina você dando, tipo, um zoom out da situação e, tipo, vendo de cima como se fosse um pássaro. Tipo, você tá vendo a situação literalmente de cima como se fosse, mano, literalmente um pássaro. E, tipo, mano, parece tão mais simples ver de cima quando você não tá no meio da situação. Tem uma música da Taylor Swift também, você tá? Chama Happiness, é do álbum Evermore, que ela fala: Honey, when I'm above the trees, I see this for what it is. But now I'm right down in it, blá, 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 blá. O que ela quer dizer com isso? Querido, quando eu estiver em cima das árvores, eu vou ver isso por o que é. Mas agora eu tô no meio. Tipo, isso ela tá contando da história de um término, não sei o quê. Mas é literalmente, tipo, quando você tá no meio, realmente parece. Sim. E a gente tem que fazer esse exercício de, tipo, ver que nem o pássaro, ver em cima das árvores, enfim, do jeito que você preferir pensar. Mas é difícil fazer isso na hora. E como eu faço isso na hora, tipo, às vezes eu consigo ter esse exercício pensando. Tipo, isso do treino foi uma coisa que não demandou eu, tipo, realmente pensar muito. Não, mas é um exemplo bom, porque não é exemplo muito pessoal, entendeu? Eu É. acho que dá pra gente usar Mas, isso às vezes, se é como uma coisa base. mais complexa, eu vou lá e eu sento no meu diário. E que o exercício interessante de eu escrevendo no meu diário é que eu tento colocar as palavras pra fora. Às vezes, você, tipo, sei lá, tá pensando, nossa, eu sou um lixo, não sei o quê. Só que quando você vai, tipo, escrever isso no seu diário, você fica tipo, nossa, eu não sou um lixo, que palavras pesadas, sabe? Enfim, você começa, tipo, você lê essas palavras, tipo, mesmo que você esteja pensando elas, você botar elas pra fora é muito diferente, você consegue realmente analisar elas. Você fica tipo, não, cara, não é tão complexo. Eu acho que, realmente, se você, enfim, tem interesse em começar um diário e escrever essas coisas, é um exercício muito interessante de você, tipo, ir pra fora e ficar tipo, ah, tá, não é tão complicado. Às vezes você escreveu, você leu o que você escreveu também, sabe? E aí você vê isso no papel, acho que deve ser. Gente, não sei, eu preciso realmente começar um diário, a gente já falou disso no último episódio. Bom, terapia é muito importante, se vocês puderem fazer, façam. Existem formas de fazer terapia de forma gratuita ou social também, principalmente na faculdade de psicologia. Enfim, céu é o limite. E escrever num diário, assim, não é algo caro. Você compra um caderno e começa a escrever. Eu vou pegar aqui um caderno que eu tenho aqui em casa e vou começar a escrever. E isso já te ajuda muito, sabe? Porque isso, amiga, de verdade, foi um clique muito grande que eu tive do porquê que eu te acho tanto terapeutizada. Porque eu Porque tenho você diário. escreve. Exato, exato. Você tem uma maturidade, assim, pra lidar com tanta coisa, exatamente por isso, porque você coloca no papel. E às vezes, tipo, não vai ser sempre que você vai ter uma psicóloga, sabe? Às vezes você não vai conseguir. Eu falei dessas outras oportunidades, mas, gente, o diário com certeza é uma coisa muito mais prática, sabe? E muito mais acessível. Sim. Então, nossa, é um exercício muito bom, muito, muito bom. E até quando você tiver em dúvida de falar aquele não, você colocar do porquê que você não falaria. Acho que Sim. isso é importante também. Porque aí você consegue ver as coisas com mais materialidade. Exato. Voltando a uma coisa que eu falei, às vezes a forma que você diz não é muito significante. Eu já Sim. falei isso em outro episódio, mas a forma com que você externaliza os seus pensamentos é muito relevante. Porque as palavras que você escolhe vão definir como a pessoa vai escutar. Tudo bem, às vezes a pessoa pode Sim. ser maluca, mas geralmente dá pra você literalmente direcionar. Parece meio manipulador isso que eu tô falando, mas, tipo, literalmente dá pra você pensar nas palavras e, tipo, já meio que direcionar o jeito que a pessoa vai reagir às suas palavras. Parece meio sociopata, gente, perdão. Mas literalmente é Não, isso. zero. E Se uma chama coisa. marketing. É literalmente marketing, estratégia. Tipo, as palavras são. Mano. Você pode controlar a maneira, tentar pelo menos, controlar a maneira com que as pessoas vão reagir ao que você vai falar, pensando nas suas palavras. Tem umas pessoas que têm Sim. isso com mais naturalidade, tem outras que não. Eu sinto que, tipo, eu consigo controlar mais minhas palavras se eu escrevo elas antes. Gente, quantas vezes eu já não tive DR com alguém? Eu escrevi o que, tipo, eu ia falar. Eu escrevi as palavras que eu ia falar pra pessoa. Pra, tipo, organizar meus pensamentos. E deu super Que certo, tá? legal. Super certo. Que legal. Nossa, isso é muito, muito bom. É que, assim, eu
não vou querer, tipo, puxar a sardinha. Eu acho que eu consigo estruturar muitas coisas na minha cabeça, sabe? Aham. E eu acho que por conta disso, eu nunca olhei pro diário como uma coisa tipo, por que que eu vou escrever? Tá tudo bem e tal. Mas não, eu acho que é um exercício muito importante, assim, principalmente você saber como você falar não. E sobre esse negócio que você falou, eu trabalho numa área de vendas. Hum. Gente, tipo, literalmente, uma área de vendas, o que a gente faz é tentar entubar coisas que às vezes o cliente não vai querer. E às vezes, tipo, não, óbvio, eu não faço um trabalho desonesto, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é pensar em formas de como pedir uma coisa difícil pra essa pessoa. Às vezes, que ela não tá afim de fazer. Tipo, você tem que pensar em Um estratégia, sabe? Tipo, charmezinho. não, vou fazer isso pra você e em troca disso, sabe? Às vezes o não que você pode fazer pode ser assim, eu não tô muito afim, mas você não anima da gente fazer tal e tal outra coisa? Pronto, você já tirou o foco do não. Sim. Você já, tipo, uma coisa é, sei lá, a pessoa te chamar pra ir comer num restaurante que você não quer, você fala não. Outra coisa é você falou assim, ai, não tava muito afim porque nananana, mas eu vi aquele lugar, o que você acha desse lugar? Pronto, acabou. Sim. Tipo, a pessoa nem vai pensar, tipo, nossa, fulano falou não pra mim. Foi a mesma coisa eu também, semana passada, eu fui sair com a minha amiga, aí eu tinha falado da gente ir pra um lugar e eu tava muito na expectativa de ir nesse lugar, só que ela era de comida japonesa. E ela passou mal no restaurante de comida japonesa na semana. Só que ela não tava querendo falar isso pra mim. Aí ela falou, Aham. tipo, ai, amiga, eu não tava muito afim. E ela tava falando de outros lugares e eu tava, tipo, por que outros lugares? A gente vai nesses lugares. Olha a importância dela falar não. Se ela tivesse Aham. falado não pra mim no começo, eu já ia ter sacado. Só que não, eu tava, tipo, mas a gente já combinou. Tipo, eu tô na expectativa. Aí ela olhou e Aham. ela falou, tipo, não, é porque eu passei mal, eu não tava muito afim de comer japa. Eu, tipo, total, vamos em outro lugar. E aí eu escolhi outro lugar e ela super foi, ela amou o lugar e foi ótimo, sabe? E tipo, um outro exemplo do porquê que ela, se ela tivesse falado não, no começo eu já ia ter entendido, sabe? É. Não, e voltando, tipo, isso foi um ótimo exemplo pra consolidar um pensamento que eu já falei antes. Às vezes você, tipo, cria muitas catástrofes na sua cabeça e você fica, tipo, criando desculpas pra não falar aquele não. Mas, tipo, você conhece a pessoa. Tipo, você falar não porque você passa mal no restaurante, tipo, você sabe que a pessoa não vai falar, tipo, nossa, você é uma bosta, você passou mal, sabe? Tipo, qual é a pior coisa que a pessoa É. pode falar se você contar a verdade, sabe? Exato, tipo, gente, era uma coisa tão. Só que eu fico imaginando o lado da minha amiga. Ela devia estar pensando assim, putz, a Amanda tava muito na vontade de ir É, nesse lugar. E aí eu não quero falar, tipo assim, pra gente não ir. Então eu vou sugerir outros lugares pra ela mudar de ideia e eu não ter que falar nada. Só que aí o que aconteceu foi, ao invés disso, eu fiquei insistindo no lugar. Eu falei, tipo, legal, mas vamos nesse? Tipo, tipo, criança mesmo, mas eu quero muito ir nesse. Aí ela, tipo, amiga, eu passei mal, eu não tô afim é. de ir. Aí eu, não, vamos em outro. Aí eu já até esqueci o lugar, sabe, na hora. Tipo, Aham. é. Eu acho que é isso, amiga. Eu não sei se você tem mais alguma coisa pra falar. Não, eu espero que a gente tenha dado uma luz pra alguém que estava precisando escutar É. isso. Eu com certeza precisava, tipo, eu acho que eu já falei aqui algumas vezes que eu falava muito não, aí eu comecei a falar muito sim, aí agora eu tô vindo de uma fase que eu estava falando muito não. Eu acho que a tendência pra mim agora é começar a falar muito sim e me sobrecarregar com os sims que eu dou, mas eu acho que eu estava precisando falar essas coisas, eu não sei se você estava precisando também. Sim, sim. Ai, gente, eu acho os nossos episódios, principalmente esses que a gente fala de temas mais profundos, assim, meio terapêuticos. Pelo Aham. menos pra mim é um pouco, sabe? E saber que eu compartilho de muita coisa que eu penso com você é muito legal. Sim. Então, pra mim foi muito bom. Sim. Amiga, só mais uma coisa. Qual é a sua música da semana? Minha música da semana, gente, eu tô muito feliz, já falei disso várias vezes, mas assim, eu fui uma boa fã de The Neighborhood, né? E eles voltaram. Eu tô muito feliz. Assim, tenho todos os cancelamentos em relação ao Jesse, ok, mas se ele vier pro Brasil, foda-se, vou estar na pista premium. Eles voltaram, eles ficaram, tipo, uns 4 anos parados, a banda, tipo, sem lançar absolutamente nada, eles sumiram, e aí o Jesse fez algumas coisas solo, mas muito pequenas. E aí agora eles voltaram, e aí eles lançaram um EP, eu não sei o que significa EP, mas é tipo um pequeno álbum, É. com, sei lá, tipo 3 músicas, e aí eles lançaram 3 músicas e eu tô, tipo, viciada. Assim, nem é maravilhoso, mas só pelo fato de serem novas músicas do The Neighborhood e na mesma estética deles, sabe? Porque teve uma época, não sei quem acompanha muito, provavelmente vocês não, mas se vocês acompanharem, vocês vão saber que teve uma fase que o Jesse inventou um tal de Chip Chrome, que era um personagem. E aí era um cara que se vestia todo de metal, eles pintavam todo de tinta metalizada. Ah, a Ele Devil era apareceu num clipe que ele num estava assim. clipe, Aham, tá. exata, sim. E ele tinha esse personagem que era basicamente um cara que veio do espaço sideral e caiu no mundo.
E aí ele passava por, tipo, várias coisas na vida dele. E aí ele fez um álbum sobre esse cara. O The Neighborhood fez um álbum sobre esse cara, que era Chip Chrome and the Monotones. Monotones eram as pessoas que tocavam. Eu contando a história, ninguém tá nem aí pra isso. Não, eu tô gostando, eu tô gostando. Enfim, aí ele era, tipo, um alienígena e tal, e aí ele fez um álbum pra esse cara e tal. Só que era um álbum que não conversava muito com o estilo de música do The Neighborhood. Que é uma vibe mais triste, sabe? Depressiva. Uhum. Tipo, todo mundo conhece as músicas, sabe, antigas e eles têm álbuns muito bons, eu sou muito fã, tem muitas músicas que são muito boas. E eles lançaram agora esse álbum realmente voltando às raízes, entendeu? A casinha de cabeça pra baixo, versão preto e branco, jaqueta de couro. E eu tipo, ai meu Deus, eu tô tão feliz. E aí eles lançaram esse novo EP, e aí tem uma música que eu amei muito, que se chama Lover Bomb, ou Love Bomb, eu não sei direito. É muito boa essa música. Todas as músicas eu gostei, elas são meio, tipo, complementares, eu ficava escutando no skip, no negócio de voltar, sabe? No loop, é. No looping. E Aham. aí eu nem sei muito diferenciar uma música da outra, mas ontem eu tava focada, eu falei, eu preciso falar a música da semana do podcast, eu preciso saber qual que eu mais gostei. Aí a que eu mais gostei foi essa. Lover Não, Bomb. gostei. A minha, eu vou falar que é Phoebe, da Audrey Hobart. Ela não é muito conhecida, tá? Ela, se vocês escutam Gracie Abrams, vocês provavelmente vão saber quem ela é. A Audrey Hobart, ela ajudou a Gracie a escrever várias músicas dela no álbum. E a Audrey é super talentosa, a voz dela é linda. Essa música Phoebe, tipo, ai, não sei, eu gostei muito do projeto inteiro dela, do álbum que ela lançou. Principalmente, ela não tem muitas músicas, tipo, sobre amor. Tipo, sabe, nossa, estou obcecada com esse cara, eu vou escrever um álbum inteiro sobre ele, ou sobre o nosso término, sabe? Tem muitas músicas que, tipo, vão além disso, vão, tipo, sobre a autoimagem dela, sobre, tipo, a vida dela. Parece, tipo, sabe aqueles filmes que você assiste, que são, tipo, sobre a vida da pessoa e ela se conhecendo e crescendo, e tem, tipo, um romance lá no meio, tipo, que é, tipo, uma história micro. É, tipo, esse é o álbum dela. E, sei lá, esses são meus filmes, meus livros favoritos, são, tipo, que tem uma história e, tipo, um mini romance no lado, sabe? Tipo, o foco não é o romance. Sei lá, eu gostei muito. E essa música Phoebe não é necessariamente sobre, tipo, um relacionamento. É sobre ela, a imagem que ela tem dela e a relação dela com o talento dela. Enfim, é tipo, sei lá, ela. Basicamente a história da música é tipo, meu, a vida tava uma bosta e eu comecei a assistir Friends e agora a vida tá legal. Tipo, é literalmente isso. E é muito legal. Tudo, eu preciso escutar agora E é, essa tipo, música, como- oh my god. É, como, tipo, ver Friends e ver, tipo, ter essa felicidade de assistir a série, tipo, mudou como ela se vê, cara. Tipo, essa é muito uma música muito boa, parece. O jeito que ela canta, tipo, o jeito que ela fala as coisas parece um jeito muito simples, sabe? Tipo, literalmente parece o jeito que você pensa. Mas são os pensamentos muito profundos quando você para pra pensar. E ela é muito boa. Eu realmente recomendo muito ela. E é isso. Essa é a minha música da semana. Ah, eu amo. Eu amo que a gente ama muito música. Ainda bem que a gente escolheu isso pra falar no Sim. final do episódio. Ainda bem que eu estou falando mais de esmalte, porque eu fiquei um tempão sem pintar minha unha. Eu tô sem esmalte agora. E, nossa, eu amo escutar música. E é tão legal falar disso. Enfim. Uhum. É isso, bom. Então, nos sigam em todas as nossas redes sociais. Nosso arroba é só mais uma coisa.pod. Nós estamos no Instagram, no TikTok e no Spotify. Aí vocês também podem escutar a gente no YouTube e no Music Podcast, é isso? Apple Podcast. Apple Music, Apple Podcast. Aí, ó, tá vendo? Eu sou péssima com lembrança. É porque eu não tenho esse aplicativo, por isso que eu não Eu consigo. também não. Ah, não, eu tenho, na real. A gente é de Ah, você graça tem, lá. amiga? É. Ah, então. E no YouTube também. De graça, e vocês conseguem ver o nosso vídeo. Vocês podem escutar só o podcast pelo Spotify, ou vocês podem assistir o vídeo se vocês quiserem. A forma que for mais confortável. Uhum. É isso, né? Ah, É. também lançamos episódios toda quinta-feira. Lançamos toda quinta-feira. Eu só queria falar também, se vocês puderem compartilhar o link desse episódio, ajuda muita gente. Compartilhar nos stories do Instagram, qualquer coisa. A gente quer muito, tipo, botar mais atenção e, tipo, crescer o Sim. podcast agora. Então, se vocês quiserem ajudar nós, as amigas de vocês, a gente Sim. agradeceria muito. E só falar que, tipo, a gente tá pensando em umas coisas aí emocionantes por vir. Então, se vocês seguirem a gente nas redes sociais, vocês vão ter certeza que vocês vão ver essas coisas que estão por vir. Sim, e com certeza todo
o que a gente tá planejando é pra, de certa forma, voltar pra vocês com uma coisa. Então, ideias, coisas diferentes também, que é o intuito muito do nosso podcast, que é criar essa comunidade. Então, também comentem aqui no nosso podcast qual foi a sua música da semana, alguma reflexão que esse episódio gerou pra vocês também. A gente tá aqui, a gente vai adorar saber e escutar do lado de vocês. E é isso. É isso. Até quinta que Até vem, semana gente. que vem. Até. Tchau, tchau.